Tem uma palavra de Mateus 15 que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Mateus 15, a partir do verso 22, diz assim: E eis que uma mulher cananeia de suas fronteiras saiu, gritando e dizendo: Tem misericórdia de mim, Senhor meu, filho de Davi. Um espírito maligno manipula perversamente a minha filha. Eu gostei muito dessa versão porque fala que a mulher fala para Jesus assim, que ela tinha uma filha que era manipulada por um espírito maligno. Quer dizer que tudo que ela fazia, ela estava sob a influência desse espírito maligno. E aquela mãe, ela se vê numa situação que ela não consegue resolver. E quantos de nós, eu já me vi em situações assim, e quem nunca passou, provavelmente um dia vai passar, por uma situação que você não tem, você mesmo, condições de mudar aquela situação. E aquela mãe, ela se vê totalmente sem as potencialidades dela para libertar aquela filha. Sabe por quê, gente? Porque libertação de influência maligna só tem um que faz, que é Jesus. Só Jesus que faz isso. Só Jesus é capaz de repreender esse mal que mantém a pessoa num cativeiro, que mantém a pessoa numa forma que ela não consegue escolher por ela mesma. Ela não consegue deixar certas práticas que ela tem. E você que é mãe, como eu sou mãe também, talvez você já tenha passado por alguma situação que você quer ajudar seu filho, que você quer que ele entenda certas coisas, mas você fala, os outros falam e seu filho não entende. E essa era a questão dessa mulher, de ver a sua filha oprimida, de ver a sua filha, como a gente diz na linguagem popular, com a cabeça virada, mas ela fica sabendo que Jesus chegou naquele lugar. E sabe, a Bíblia diz que a intenção de Jesus era entrar numa casa e ficar recluso. Ficar, de certa forma, descansar, ficar no anonimato. Só que, de alguma forma, aquela mulher fica sabendo que Jesus chegou ali. E ela, mais do que depressa, ela vai até onde Jesus está. E ela estava vivendo um drama tão grande na vida dela que ela começa a gritar. Que ela começa a se expressar de uma maneira assim, que para muita gente pode ser histérica. E ela chega até Jesus e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está sendo manipulada. A minha filha, ela não está agindo ela mesma sozinha, mas tem algo nela, algo maligno nela, que faz ela ter atitudes e tomar decisões e agir. E a Bíblia diz que Jesus, ele fica calado. Jesus escuta o que aquela mulher diz e Jesus se cala. E os discípulos viram para Jesus e falam assim: Jesus,
A gente quer te suplicar uma coisa, Jesus. A gente quer te pedir uma coisa. Porque suplicar, gente, é muito mais que pedir. Eles falam, Jesus, manda ela embora. Fala para ela ir embora. Porque ela tá gritando. Nós tá mandando e ela tá gritando atrás da gente. Gente, eu vejo aqui uma falta de amor tão grande. Aqueles homens andavam pertinho de Jesus, viam Jesus fazer milagre, via Jesus multiplicar pão, via Jesus ressuscitar pessoas, viam o comprometimento de Jesus com o ser humano. Eles viam no dia a dia deles Jesus curando, Jesus libertando de espíritos opressores. Eles viam como Jesus se importava com o próximo, como Jesus se importava com o semelhante. Mas eles, por mais que eles fossem discípulos de Jesus, eles estavam muito incomodados com aquela mulher. Muito incomodados com o jeitão dela histérico de ser, com a gritaria, com o pampeiro dela. Mas Jesus vira para a mulher e fala assim, mulher, eu não fui enviado, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a Bíblia diz que ela, quando ela escuta isso, ela aproxima mais de Jesus. E sabe o que ela faz, gente? Ela adora Jesus. E você pode me perguntar, como, Francis Lane, que ela adora Jesus? Ela se prostra diante de Jesus, ela se prostra diante da presença de Jesus e fala, Jesus, me ajuda. E Jesus fala para ela assim, olha, não é bom pegar o pão que é dos filhos e jogar para os cachorros. E ela fez algo que me impactou muito, ela concordou com Jesus, ela falou, Jesus, isso que o Senhor falou é verdade. E chamou ele de Senhor meu. Ela falou, é verdade, Jesus, o que o Senhor está falando é verdade. Por mais que fosse difícil, por mais que fosse o que ela não queria ouvir, ela concordou com Jesus. Ela não ficou contrariada com Jesus. Ela não ficou irada com Jesus. Ela aceitou aquilo que Jesus disse como verdade. Ela concordou, mas ela chamou Jesus de Senhor meu. Ela deu uma prova de que verdadeiramente ela servia a Cristo. Porque muitas vezes na nossa vida, quando a gente escuta uma palavra que a gente não gosta, sabe o que a gente faz? A gente vira as costas e vai embora. E ela não fez isso. E eu quero parar aqui, nesse momento, para te dizer que eu estava meditando hoje nesse texto, Mateus, e antes, Jesus, antes de ir para esse lugar, Jesus estava em outra região, com seus discípulos, e os fariseus, eles começam a conversar com Jesus e falam, Jesus, por que os discípulos do Senhor estão quebrando a tradição dos anciãos? Por que eles comem e não lavam a mão? E aí Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus faz assim, e vocês? Por que vocês violam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus responde com uma pergunta. E aí sabe o que aconteceu? Jesus começa a conversar com eles, falando sobre os mandamentos de Deus. E os discípulos de Jesus chegam para ele a uma certa altura e falam, Jesus, esses fariseus não estão gostando do que o Senhor está falando, não. Eles não estão gostando. Está lá no verso 12, eu quero até ler. Diz assim, aproximando-se depois, seus discípulos lhe disseram, sabia que os fariseus se ofenderam ao escutar essa palavra? Ele lhes respondeu dizendo, toda planta
que não plantou meu Pai que está no céu será desarraigada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos cairão numa vala. E aí, Pedro fala, Jesus, explica para nós o que o senhor quis dizer com essa parábola. E aí Jesus fala para eles assim, olha, os fariseus eles estavam preocupados porque vocês não estavam lavando a mão para comer. Só que eles não sabem que o que contamina um homem não é o que ele come, mas sim o que sai dele. Por quê? Porque vem do coração. Sabe, gente, Jesus ele está preocupado com o nosso coração. E sabe o que a religião faz? A religião preocupa muito com o externo. Para a gente cuidar muito do exterior, sabe? E não trata o nosso coração. Jesus quer tratar o nosso coração. E Jesus fala assim, mas o que sai da boca provém do coração. E é isso que contamina o homem, pois os maus pensamentos, o adultério, o homicídio, a fornicação, o roubo, o falso testemunho, quer dizer, mentir coisas sobre os outros, blasfemar, falar mal, provém do coração. E são estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, sabe o que eu achei interessante aqui? Que tanto a mulher cananeia quanto os fariseus, eles ouviram uma palavra de Jesus de verdade. Porque Jesus, ele é a verdade, ele nos fala a verdade. Só que os fariseus, eles não gostaram. Eles não gostaram. E Jesus responde, não, toda planta que o meu Pai, que Deus não plantou, será tirada. Será tirada. Então Jesus também não ficou melindroso, Jesus não ficou sofrendo. Jesus, ele disse, olha, não preocupa. E eu vejo aqui a mulher cananeia, ela não ficou contrariada com Jesus. Quando Jesus falou para ela, olha, não é certo a gente pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Ela falou assim, Senhor meu, é verdade. Ela concordou com Jesus. Ela não ficou com raiva de Jesus, tinha um coração tratado. Ela era convertida verdadeiramente, sabe? E da boca dela saiu, sabe o quê? Pureza. Ela estava pura, ela não estava impura. Ela não era religiosa, ela não era daquele povo da casa de Israel, ela era uma mulher grega. Mas ela era uma mulher pura, ela era uma mulher transformada, ela era uma mulher liberta, ela era uma mulher humilde, ela era uma mulher convicta que o que Jesus diz é a verdade. E nós precisamos, gente, disso. Nós precisamos assimilar para a nossa vida que muitas coisas que Jesus fala para nós, que a gente não gosta de ouvir, mas é a verdade, é o que nós precisamos ouvir, é verdade. E não ficar irado, e não ficar de mal, e não abandonar, mas aceitar. E eu aprendo isso com a cananeia. Ela aceitou. Ela falou, Jesus, o que o senhor falou é verdade, mas Jesus, o senhor sabia que os cachorrinhos, eles comem os restinhos, as migalhinhas que caem da mesa dos seus senhores? Gente, como Jesus gostou dessa palavra. Como Jesus se alegrou com essa palavra. Jesus falou para ela assim, mulher, grande a tua fé. Jesus viu a fé daquela mulher na postura dela de perseverança, de humildade, de se prostrar. E eu vejo aqui, e eu quero citar aqui, que ela adorou Jesus se prostrando diante dele. Só a maneira como ela se colocou na presença de Jesus, ela adorou a maneira que ela se colocou.
Então, assim, até a forma como a gente se coloca é adoração. Às vezes a gente acha que adorar só cantar, é cânticos. Não, até a maneira como a gente se coloca na presença de Deus é adoração. Jesus fala para assim, mulher, grande a tua fé. Sabe, ela não brigou, ela não respondeu para os discípulos de Jesus, ela não desistiu, ela teve uma atitude de perseverança. E se eu pudesse dar um nome para essa meditação minha hoje, eu falaria atitude. Sabe, é essa atitude que eu quero para minha vida. E eu vim aqui para compartilhar com você. Sabe, eu não quero para minha vida essa atitude dos fariseus, de ficar olhando, observando os discípulos de Jesus, vendo erro, vendo defeito, vendo coisa errada. E também não quero a atitude dos discípulos de Jesus que ficaram incomodados com aquela mulher. Ao invés de ajudar, ao invés de acolher, ao invés de agregar, ao invés de interceder, de escutar, mas quis banir, quis tirar, porque aquela mulher com aquela gritaria dela, aquela histeria, não combinava. Não combinava com o que eles gostavam, os discípulos. Mas Jesus, ele abençoou ela. E sabe o que eu acho lindo? Que no final Jesus fala para ela assim, e a sua filha foi restaurada naquele mesmo momento. Seja feito a ti conforme o teu desejo. Eu acho que aqui é um dos momentos na Bíblia que a gente vê Jesus falar para alguém, olha, que seja feito conforme você quer. E eu tenho certeza que na minha vida, e talvez na sua vida também, a gente tem coisas, tem áreas que a gente gostaria que Deus fizesse na nossa vida conforme o nosso desejo. Eu creio que todos nós gostaríamos de ouvir essas palavras de Jesus. Mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme o teu desejo. Mas eu quero te convidar para a gente seguir os passos dessa mulher, com atitude, com perseverança, com humildade, com silêncio diante daquela fala dos discípulos, sem culpar ninguém. Ela estava sozinha, buscando uma vitória, uma libertação para uma filha, sozinha, ela não estava culpando ninguém. E muitas vezes a gente quer culpar as pessoas pelas coisas que acontecem na nossa vida. E Deus não tem isso para nós. Deus quer que a gente assuma a direção da nossa vida, sabe, os nossos problemas, as nossas causas, a gente mesmo colocar na presença de Deus, a gente parar de ser dependente. Nós precisamos aprender a ser dependente de Jesus, como a Cananeia foi. Nós precisamos, se ela fosse uma pessoa dependente dos discípulos, ela teria virado as costas e ido embora, decepcionada, e a filha dela continuaria da mesma forma. Mas ela estava ligada, ela estava dependente, ela estava se sustentando na pessoa de Jesus. Jesus era o foco dela. Jesus era aquele que ela direcionava a fé dela. Sabe, eu quero te dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes na nossa vida a gente está rodeado de gente que não tem experiência com Deus? Ele prega Deus, ele sabe boas histórias de Deus, mas ele não tem experiência com Deus, ele não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. E nós precisamos desenvolver essa fé. Nós precisamos pedir para Deus. Deus, desenvolve em mim essa confiança, essa fé, para que eu possa caminhar. E Deus pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas elas são possíveis para aquele que crê. Então nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa jornada, a nossa fonte, o nosso sustentáculo é Jesus. Então olhe para Jesus hoje, apropria, foca sua vida, suas causas, suas tristezas em Jesus e se prostre. Se prostrar, se humilhar na presença de Jesus,
para ele é adoração. E conta para ele, seja perseverante, não desista, luta. E eu vejo aqui essa forma tão linda da mulher cananeia de lutar. Sabe, ela lutou limpo, sabe, ela era uma mulher, ela me prova aqui que ela era uma mulher dependente de Jesus. E isso é muito saudável, é muito saudável. E a gente precisa desenvolver isso. E eu vim aqui te contar essa história porque eu desejo que você desenvolva o seu relacionamento pessoal com Jesus. Você busque, você mesmo busque, aprenda a orar, assim, a conversar com Jesus, a dobrar seu joelho, abre a Bíblia no Novo Testamento, leia aquelas palavras lindas de Jesus, aprenda com Jesus, o padrão nosso é Jesus. Nosso padrão não tem que ser outro. Nosso padrão é Jesus. Essa semana que é comemorada a Semana Santa, eu particularmente, é a data que eu mais amo pela ressurreição de Jesus. Mas eu tenho certeza que o desejo de Jesus é que nós nos tornemos mais parecidos a cada dia com Jesus, com Ele. E eu quero te convidar para você ser assim, ser parecido com Jesus, nas suas atitudes, na maneira como você acolhe ao próximo, na maneira como você tem misericórdia das pessoas. Que você seja um instrumento de Jesus na vida das pessoas. Que você acolha, que você ame, que você ore. Que você leve as pessoas até Jesus. E não que as pessoas ficam dependentes de você, mas que elas leve as pessoas até Jesus para que elas sejam dependentes de Jesus, como a mulher cananeia foi. Mulher cananeia é um exemplo de relacionamento sadio. Ela era totalmente voltada para Jesus, totalmente dependente de Jesus, e ela não culpou os discípulos, ela não brigou com os discípulos, ela ficou focada na pessoa de Jesus, e nós precisamos disso. Nós precisamos de Jesus. E que nessa semana que se comemora a morte e a ressurreição de Jesus, o mais importante é que Jesus quer nos fazer mais parecidos com Ele a cada dia e mais dependentes dele a cada dia. Eu deixo essa palavra aqui com você. Eu gostaria